Mateus 28, 18 em diante diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Bom, aí no meio do boletim, em uma das partes do boletim, acho que no verso, você tem uma definição de visão, paixão e missão. Todos nós precisamos ter muito bem definido onde nós queremos chegar. Isso vai fazer total diferença para a vida das pessoas. Há alguns anos atrás, como igreja, nós nos reunimos aqui e nós lemos, eu me lembro que eu espalhei algumas folhas com vários versículos bíblicos para a igreja, seguindo algumas orientações, é lógico, e nós discutimos em grupo aqui, eu acredito que fazem mais de 4 anos, nós discutimos o que a Bíblia diz que é a missão da igreja, o que a Bíblia aponta como a missão da igreja. E nós chegamos a algumas conclusões, que, obviamente, são as conclusões que outras igrejas já chegaram, porque se a pergunta é feita e quem responde é a mesma pessoa, a resposta sempre será a mesma. Então, a igreja do século passado, a igreja do primeiro século, ou a igreja de 10 anos atrás, se 1000 vezes fizerem as mesmas perguntas para a Bíblia, eles terão 1000 vezes as mesmas respostas. A missão da igreja, quem determina não é o pastor da igreja e nem a época em que a igreja vive. Quem vai determinar qual é de fato a missão da igreja é o Senhor da igreja. É Ele que vai determinar. E onde o Senhor da igreja registrou isso? Registrou nas Escrituras Sagradas qual é a visão, qual é a missão para a sua igreja. É lógico que cada igreja local, ela está inserida dentro de um contexto específico. Então ela precisa se perguntar como, onde nós estamos, na cidade que nós estamos, como nós vamos aplicar essa visão e essa missão estabelecida nas Escrituras dentro do contexto em que nós vivemos. A visão e a missão sempre serão pautadas pela Bíblia. Mas como executar isso dentro do contexto em que nós vivemos? Ouvi alguém falar, e eu achei muito interessante isso, alguns anos atrás, que nós não pregamos o Evangelho como antigamente, porque nós não pregamos o Evangelho para os homens de antigamente. Então nós pregamos o Evangelho hoje para as pessoas de hoje. Ainda que nós não preguemos o Evangelho como antigamente, nós devemos pregar hoje o Evangelho de antigamente. A forma muda, o Evangelho não. O formato muda, a essência não. A mensagem pregada hoje deve ser a mesma dos primeiros anos da igreja, a mesma pregada pelos apóstolos, a mesma pregada pelos pais da igreja, a mesma pregada pelos reformadores, pelos avivalistas, a mesma mensagem deve ser pregada. Colocar essa mensagem dentro de forma que ela seja compreendida hoje, fazer a ponte da linguagem, a ponte cultural, fazer a adaptação cultural, isso é missão da igreja. Isso é um papel que nos cabe, mas o Evangelho, ele tem que ser o mesmo a ser pregado. Logo, se 1000 vezes perguntarmos qual é a visão que Cristo entregou à igreja e qual é a missão que Cristo entregou à igreja, nós teremos sempre as mesmas respostas.
Bom, a definição que eu coloquei aqui de visão é a seguinte: visão é, por definição, um conceito de futuro. É o horizonte de uma organização, ou de uma pessoa, ou de uma igreja, enfim, para onde ela irá através de suas ações dia a dia. Conhecer a visão, no caso nosso, de uma igreja, ou até mesmo de uma pessoa, é, antes de mais nada, conhecer a essência da sua existência. A visão sempre está focalizada no futuro. A visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Essa é uma breve definição. E aí a minha pergunta é: qual a sua visão de vida? Porque nós estabelecemos como igreja qual é a visão dessa igreja. Porque Cristo estabeleceu para a sua igreja, que somos nós, qual é a visão dele para com a humanidade, para com a igreja. Mas qual é a sua visão de vida? Porque isso se aplica no contexto igreja, e como eu disse, isso se aplica também no contexto corporativo, por que não dizer? Mas também isso se aplica no contexto pessoal. O que é que te faz acordar todos os dias pela manhã? Por que que você trabalha? Por que que você vive? O que é que te motiva a viver? Qual é a sua visão de futuro? Há uma pergunta que encabula muita gente em entrevistas de emprego, por exemplo. Onde você espera estar daqui 5 anos? 5 anos. E às vezes dá um branco na cabeça da pessoa porque ela não pensou daqui 5 anos. As pessoas vivem muito imediatismo hoje e não pensam muito no futuro. Então é interessante que quando eu olho para a Bíblia, quando eu estava pensando em compartilhar isso com vocês hoje, eu vejo sempre Deus dando visões a pessoas. Geralmente as pessoas começam a partir da missão. Qual é a minha missão de vida? Qual é a minha missão de vida? Mas eu acredito que é impossível estabelecer uma missão sem antes estabelecermos uma visão, sem antes entendermos qual é o final de tudo isso, para onde nós estamos indo. Aliás, isso foi muito importante para mim, quando alguém me disse que eu não podia, como um pastor que lidera uma comunidade, que eu não podia dizer às pessoas, vamos, se eu não dissesse a elas para onde. Que seria injusto pedir que alguém o acompanhe, ou me acompanhe, sem dizer para onde eu estou indo. Ou seja, qual é a visão? Qual é o final? Para onde nós estamos indo? Por que nós nos reunimos aqui aos domingos? Por que nós nos reunimos aqui às terças-feiras? Por que trabalhamos no Maitê? Por que pensamos em promover alguma coisa ligada à missão? Por que nós damos o nosso tempo aqui? Por que envolvemos adolescentes? Por que igreja? Por que esse espaço? Por que pagamos um aluguel? Por que nós estamos na cidade de Suzano? A resposta final para tudo isso, o que é que nós queremos com tudo isso lá no final, é a resposta de qual é a nossa visão. Então, quando Deus chama, por exemplo, a Abraão, a primeira coisa que Deus faz é dar a Abraão uma visão, uma perspectiva de futuro. Você vai sair e você vai, e essa é a imagem no final. E qual é a imagem no final? Olhe para as estrelas, olhe para a areia da praia e veja, porque assim será a tua descendência, uma descendência que me glorificará, uma descendência que pertencerá a mim, que terá aliança comigo. Este é o final. O meio entre a promessa e o cumprimento dela é missão, é vida. Mas esse é o horizonte para qual Abraão olha. Na sua vida, quando ele acorda, ele olha para a promessa de Deus. Quando ele vai sacrificar a Isaque, ele olha para a promessa de Deus. Quando ele vive, quando ele tem dificuldade, quando ele luta, quando ele intercede por Ló, quando ele vai à guerra, é nisso que estão postos os seus olhos. Qual é a visão que Abraão tem?
Moisés, da mesma forma, recebe uma visão, e aí visão, eu estou dizendo aqui não no sentido espiritual, uma visão, uma revelação, mas uma meta, um alvo, um propósito. E qual é o propósito de Deus para Moisés? Você vai levar o meu povo para herdar uma terra que emana leite e mel. A expressão mana, leite e mel, é uma expressão que aponta para a prosperidade da terra e que fica guardado no coração de Moisés. E Moisés vai passando por tudo que passa, e o que motiva Moisés a enfrentar todas aquelas coisas é: eu tenho um lugar para chegar. Eu estou indo para um lugar, eu sei para onde eu estou indo, eu sei por que estou sofrendo isso, eu sei por que eu estou vivendo isso, e é para lá que eu vou. Esse é o foco da minha vida. Isso é o meu lugar de destino. Então, antes de falar da visão da igreja, a minha pergunta é: qual é a visão da sua vida? Qual é a visão da sua vida? E aí nós temos sempre duas maneiras de enxergar a vida. Pela visão que nós estabelecemos para nós, que pode ser tortuosa e perigosa, ou buscarmos em Deus a direção para a nossa vida. E aí eu estou falando da sua vida, é lógico, nesse conceito, quando eu falo da sua vida, eu estou falando da sua vida dentro do conceito aqui, terra, enquanto vivemos aqui. Espero que esteja bem claro no seu coração que a grande visão da vida de um cristão é o céu. Que a visão máxima das nossas vidas é lá Apocalipse capítulo de número 21, viu novos céus e nova terra e tal. Eu espero que a sua visão maior esteja lá, que o seu alvo esteja lá, chegar à estatura de varão perfeito, ser transformado por Cristo e com Ele habitar na eternidade. Mas quando nós falamos de vida aqui, enquanto Ele não vem, enquanto o que é perfeito não se manifesta, qual é a sua visão para a sua vida? Qual é a sua visão para a sua família? O que é que você estabeleceu, ou o que é que Deus estabeleceu no teu coração para a sua vida, para a sua família? Onde você está levando a tua família? Onde você está indo com a sua vida? Por que você estuda? Por que você trabalha? Qual é o final de tudo isso na sua vida? Bom, essa resposta é uma resposta que só você pode dar. Eu respondo a você qual é a visão dessa comunidade, que é o que eu desejo no meu coração ardentemente, que cada membro dessa igreja entenda o que essa igreja quer ser quando crescer. Não quando crescer numericamente, quando nós nos tornarmos mais maduros. E aliás, irmãos, vivo uma fase da minha vida, talvez seja a proximidade dos 40, que eu penso da seguinte forma: frequentar igreja, por frequentar igreja, nós temos centenas em Suzano. Se o que uma pessoa quer é apenas frequentar uma igreja que se adapte ao que ela quer, escolha qualquer uma das centenas de igrejas. Mas se você quer ser membro da comunidade cristã Semear, entenda o que nós queremos como igreja. Entenda o que nós queremos como igreja. Nós queremos fazer diferença como igreja. Nós queremos ser uma igreja que, apesar de todos os nossos defeitos, começando pelos defeitos do pastor, seja uma igreja que busque respostas em Deus e nas Escrituras. Que busque respostas em Deus e nas Escrituras. Então, o que nós queremos ser como igreja? Está aí a nossa declaração de visão. Ser uma família, proclamando o Evangelho de Cristo, gerando discípulos e manifestando ao mundo em redor a glória de Deus. Essa é uma frase que, embora seja um tanto comprida, ela sintetiza aquilo que nós, comunidade cristã Semear, queremos ser. Nós queremos ser uma família. Uma família. Nós não queremos ser um grupo de anjos e perfeitos. Nós não pensamos em ser um grupo de pessoas que não se estranham. Porque se você entende o conceito família, você sabe que família é aquele povo que todo mundo se ama e que por proximidade às vezes a gente se estranha. Mas se estranha no amor. É o irmão mais velho que puxa a orelha do mais novo, é o mais novo que esperneia, é o mais novo que às vezes ensina o mais velho, é o mais novo que faz coisas que o mais velho olha e diz assim: quando eu era mais novo eu fazia assim, eu preciso voltar a fazer isso.
É o mais novo que traz aquele vigor, aquele frescor dos primeiros dias com Cristo que nos envergonha quando nós ficamos cheios de dedos para levantar o nosso coração, a nossa voz em adoração a Deus, ou assumir publicamente que somos apaixonados por Cristo, e aí a gente vê o novo convertido fazendo isso, e a gente fica envergonhado porque não faz mais. Mas é ao mesmo tempo o irmão mais velho dizendo, calma aí, coração no céu, mas pé no chão, irmão. Calma aí, não se empolga. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece é espiritual. Vamos devagar. Então é esse equilíbrio da família, onde o mais novo motiva o mais velho motiva e ensina o mais novo. É esse viver a comunhão, onde tudo entre nós é levado a uma máxima, que é o amor de Cristo. E quando nós pensamos em família, nós aprendemos sobre comunhão, não importa se eu convivo com você, ou se eu sei o teu nome, ou se nós já tomamos café junto. O que importa é que você é meu irmão, que você tem o mesmo valor que eu. Então, quando alguém fala assim, olha, vamos orar pelo irmão fulano de tal. Eu nem sei quem é o irmão fulano de tal, porque ele só vem no culto da noite. Mas ele é meu irmão, se dói nele, dói em mim. Se alegra ele, me alegra também, porque nós somos uma família. E essa família, ela não se mede pela proximidade. Ela se mede pelo sangue, não que corre nas nossas veias, mas que escorreu na cruz do Calvário por nós. Uma família, isso aponta para uma palavrinha que estudamos muito esses dias, comunhão. Nós queremos ser uma família proclamando o Evangelho, e bem grifado aqui, de Cristo. Não proclamamos outro Evangelho, não proclamamos o da prosperidade, não proclamamos o do milagre a granel, não proclamamos o da intelectualidade, não proclamamos outro evangelho. O evangelho que nós proclamamos é o evangelho de Cristo. Isso aponta para a pregação do evangelho. A pregação que acontece no púlpito, é uma proclamação do genuíno evangelho. A pregação que acontece na escola de discípulos é uma proclamação do evangelho. A pregação que acontece no Maitê, ou que deve acontecer com cada membro que abraça isso aqui, entende que igreja somos nós. Isso aqui não é o que a CME como instituição quer ser, é o que nós queremos ser como igreja, e, inclusive cada um de vocês deve pensar assim. É a pregação que você faz para o seu filho, para o seu vizinho, ou em qualquer lugar, uma pregação cristocêntrica. Cristo é o alvo, é o meio e é o fim da pregação do evangelho que a igreja quer fazer. Então, queremos ser uma família proclamando o evangelho de Cristo, gerando discípulos. Quando nós falamos de gerar discípulos, nós estamos dizendo que nós queremos que cada pessoa que se converte se torne de fato um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo conhece, obedece, um discípulo de Cristo é temente, um discípulo de Cristo dá bom testemunho, um discípulo de Cristo não é um frequentador de igrejas. Se as pessoas vêm a essa comunidade, frequentam essa igreja, continuam sendo caloteiros, mentirosos, enrolões, pessoas que dizem que vão fazer e não fazem, contratam e não pagam, são contratados e não executam, mentem, enfim, não entenderam o que é ser discípulo de Cristo. Eu entendo, irmãos, ninguém é perfeito e que muita gente está em processo, mas processo que já fazem 10 anos já não é mais processo, é ser vergonhice. Porque aí já é um processo de 10 anos, irmão. Que processo é esse? Nem o processo de impeachment vai durar tudo isso. Que processo é esse? Então, torna-se discípulo de Cristo. É dizer para cada marido, seja marido melhor, pai, seja pai melhor, filho, seja filho melhor. Irmão, seja um profissional melhor, pastor, seja um pastor melhor. É isso. Tenha como molde da sua vida Cristo. Irmãos, eu não sou molde para ninguém, os professores não são moldes para ninguém, embora todos nós devemos ser exemplo. Exemplo. Não tem esse negócio da comunidade, não tem esse negócio de não olhe para o pastor. Olhe para o pastor, sim. Olhe para os professores, sim. Olhe para quem assume esse púlpito, sim. E o dia que alguém que assume esse púlpito não estiver andando de acordo com o que a Bíblia diz, reclame.
Primeiro chegue nele e diga, irmão, não é assim. Depois, se ele não obedecer, converse com a igreja, converse com o pastor, diga, pastor, olha, nós temos que ser exemplo. Não é exemplo de puritanismo também, irmão. Não é exemplo, não queira que nós sejamos a Madre Teresa de Calcutá, mas queira que nós sejamos bíblicos. Nós temos que ser exemplos, mas nós não somos o molde. O molde é Cristo. Não tem um discípulo de Fábio nessa igreja. Nenhum discípulo de Fábio nessa igreja. Todas as pessoas são discípulos de Cristo. O Lincoln discipula alguém, e o Lincoln ensina esse alguém a ser discípulo de Cristo. O Elielso prega, ensina a Etienne, os demais irmãos que usam o púlpito, eles ensinam, mas ninguém ensina a ser cópia dele. Ensina a ser cópia de Cristo, porque nós somos discípulos de Cristo e temos que gerar discípulos de Cristo. E se for diferente, nós estamos no caminho errado. Nós queremos gerar discípulos e manifestar ao mundo em redor a glória de Deus. Por que nós colocamos aqui manifestar ao mundo em redor? Porque existe um mundo ao seu redor. Porque se pensarmos em ao redor do mundo, talvez nós não consigamos cumprir essa missão. Mas ao mundo em redor nós conseguimos. E qual é o mundo em redor? Onde você está? É na escola? É na faculdade? É no seu trabalho? Há um mundo onde você precisa ser luz. Há um mundo onde você precisa manifestar. E não dá para manifestar a Deus sem ação. Nós somos o corpo, irmão. E do ser Fábio, o que expressa Fábio é o corpo. O meu conteúdo é expresso pelo meu corpo, pelas minhas mãos que gesticulam, pela minha boca que fala, pela minha expressão facial, e tudo isso se vê no meu corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então quem é ou quem são os braços abraçando os necessitados? Quem é a boca proclamando o evangelho? Quem são os ouvidos ouvindo o clamor do aflito? A igreja. E quem é a igreja? É você, onde você estiver. E onde você estiver, você deve ser um agente do reino, proclamando e manifestando. Porque proclamar pode ser só anunciar, mas manifestar tem que ter ação. Tem que ter o que teve na aula de hoje, serviço. Tem que suar a camisa. Tem que se oferecer. Tem que se doar. Então, isso aponta para serviço. E tudo isso aponta para o objetivo final da igreja, a glória de Deus. Se uma igreja, irmãos, não existe para a glória de Deus, não tem razão de existir. É sal que não salga. Nós existimos para a glória de Deus. Esse é o motivo pelo qual a igreja existe. Essa visão aponta para a glória de Deus. Se nós um dia nos empenharmos em promover a glória do pastor, a glória da igreja, a glória da denominação, nós nos perdemos. Aí é a igreja do Fábio, a igreja dos outros. A igreja de Cristo será sempre de Cristo. Essa é a visão da comunidade. Essa é a visão da comunidade. Isso é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Isso é o que me move a ser pastor. Isso é a razão de nós estarmos aqui e nos denominarmos Comunidade Cristã Semear. A nossa visão deve gerar em nós uma paixão. A sua visão de vida, e aí eu estou dizendo aqui da comunidade, mas isso se aplica também para você. Estabeleça qual é a sua visão para a sua vida. Estabeleça qual é a visão para a sua família. Estabeleça quais são os seus propósitos na vida. E a visão, ela gera paixão. Paixão, amor ardente, entusiasmo, muito vivo por alguma coisa. Disposição que ultrapassa os limites da lógica, de acordo com o dicionário Aurélio. Então, se nós temos clara a nossa visão, isso deve promover em nós uma paixão, um amor ardente, um entusiasmo, o desejo de fazer com que essa visão se cumpra e até uma força para ultrapassarmos as dificuldades. Eu acho, irmãos, que muitas pessoas mudam de comunidade, mudam de família, mudam de estilo de vida, mudam de jeito, mudam de várias formas, porque não tem paixão. Porque não tem uma visão. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Conhece a história do cara que entrou no elevador
E aí o assessorista perguntou para ele qual andar. Ele falou, tanto faz, eu já entrei no prédio errado mesmo. Então é mais ou menos isso. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Mas quando aí, a pessoa que não sabe para onde vai, ela fica procurando o caminho mais fácil. Onde é que está bombando mais? Onde é que estão fazendo o meu gosto? Onde é que eu posso aparecer mais? Onde é que eu posso fazer do meu jeito? Mas quando nós temos uma visão, e nós estabelecemos, ou o Senhor estabelece para nós uma visão, nós temos uma paixão para que essa visão se cumpra. E isso deve gerar em nós, irmãos, paixão por ser família, paixão pelo irmão. Então, o meu desejo de ser uma família com você vai além, irmão, de nós gostarmos do mesmo time, gostarmos das mesmas coisas, termos a mesma opinião em tudo, de sermos todos de direita e esquerda, de sermos todos da linha A ou da linha B. É por isso, irmãos, que entenda, quando alguém pergunta assim, pastor, a nossa igreja, ela é calvinista, é arminiana, é pentecostal, é tradicional, ela é isso, ela é aquilo, a gente diz, irmãos, guarda o rótulo para a lata. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos e todas essas coisas que podem dividir a igreja não nos cabe. Deixa isso para lá. A unidade do corpo de Cristo é maior do que qualquer uma dessas coisas. Qualquer uma dessas coisas. Então, o que nós somos? Nós somos igreja de Cristo. Igreja que abraça o irmão, que aprendeu numa igreja pentecostal, a igreja que abraça o irmão que aprendeu numa igreja mais tradicional, o irmão que aprendeu numa linha X teológica, o irmão que aprendeu numa linha X teológica, e disse assim, gente, está aqui a Bíblia e vamos viver com ela. E vamos seguir ela. E o Papai do Céu mandou que nós nos amássemos e não que nós nos amassemos. Então aprenda a conviver com essas diferenças. Se vira aí, respeita o teu irmão, olha para ele pulando e diga para ele, rapaz, esse meu irmão é meio agitado, né? Glória a Deus pela vida dele. Olhe para o seu irmão calado e diga, esse meu irmão é meio caladão, né? Mas glória a Deus pela vida dele. Porque nós somos igreja e não partidos. Não vamos deixar rótulos para as latas. E para a igreja chamaremos ela apenas de cristã. Amém? O Evangelho, o gerar discípulos e manifestar a glória de Deus ao mundo em redor. Essa deve ser a nossa paixão. Agora, definição de missão. Missão é a razão principal da existência da comunidade cristã Semear. Neste sentido, toda ação da comunidade, seu planejamento e objetivos devem girar em torno da missão. Então, missão é aquilo que vai nos fazer alcançar a nossa visão. Se a visão está estabelecida lá no futuro, a missão está estabelecida aqui agora. Se nós temos um alvo, o que é que nós precisamos fazer aqui e agora para alcançar este alvo? Quais são os passos, quais são as atitudes, quais são as práticas que nos levarão a este alvo? As práticas diárias devem ser chamadas de missão. O que eu faço hoje? O que eu faço agora para chegar lá? Quais são os trilhos que eu estabeleci para chegar lá? Isso deve se aplicar na sua vida. Se você estabeleceu para você uma visão, se isso promoveu no seu coração uma paixão, então estabeleça qual é a missão. O que é que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar? Qual é a missão da igreja? Nós resumimos, a missão ficou muito mais curtinha do que a visão. Levar o evangelho a todos os homens e o cristão à maturidade. Esse é o negócio dessa igreja, irmão. Não é promover festa, não é comprar canal de televisão. Se Deus um dia nos der qualquer coisa dessas aí, tem que ser para cumprir esse propósito. Não é outra coisa senão levar o evangelho a todos os homens. Todos quem? Todos que pudermos. Todos que alcançarmos. Todos que conseguimos chegar próximo deles. Levar o evangelho a todos os homens. E o cristão à maturidade. Venha como está, mas não fique como quiser. Venha como está e aprenda de Cristo e deixe Ele transformar a sua vida. Venha com todos os defeitos, pecados e manias. Venha, não tem importância não. Venha, o que você é? Eu sou maconheiro. Venha.
Se é o quê? Se é homossexual, venha. Se é o quê? Se é adúltero, venha. Não importa o que você é, venha. Ouça esse evangelho, porque eu duvido que ouvindo esse evangelho, ele não vai transformar a sua vida. Ele transformará certamente a sua vida. Em alguns é um impacto imediato, para outros é um processo, mas esse evangelho tem poder de transformar vidas. E aí isso nos levará à maturidade. Uma igreja que não leva o cristão à maturidade é um ajuntamento de pessoas. É um número de pessoas. É um número de pessoas que se junta e que canta e que ergue as mãos, mas que quando passa em frente a uma macumba ainda atravessa a rua. Ainda tem medo de olho gordo. Ainda faz campanha para tirar a ziquezira. Ainda acredita que se jogar 10 mil no Arcanjo Miguel vai receber 100 vezes mais. São pessoas que ainda acreditam que o poder não está em Cristo, está num homem que tem o poder de fazer alguma coisa. Então, um ajuntamento de pessoas não necessariamente é uma igreja. A igreja é um ajuntamento de homens que foram alcançados pelo Evangelho e que caminham em um processo de maturidade. Hoje, devo ser um pouco mais maduro do que fui ontem. Como é que acontece isso? Relacionamento, escola, culto, leitura, devocionais, processo na vida cristã. Na vida cristã. É por isso, irmão, que eu faço um clamor aqui a vocês. Por favor, não seja um crente domingueiro. Não seja um crente domingueiro. Ser um crente domingueiro não combina com essa comunidade. E deixa eu te explicar antes que você se sinta ofendido. Crente domingueiro não é o crente que só vem na igreja no domingo. Crente domingueiro é o crente que só lembra de Jesus no domingo. Porque tem pessoas que estudam e trabalham durante a semana e só pode vir no domingo. Tudo bem. Porque ser cristão não é vir à igreja. Eu chamo de crente domingueiro aquele camarada que só lembra que tem uma Bíblia, que só lembra que tem um Deus e que só lembra que é cristão no domingo e em breves momentos. Quando eu digo não seja um crente domingueiro, eu estou dizendo o seguinte: quando você puder estar na comunidade, nos demais dias, nas redes, no que a igreja promove para cumprir a sua missão, porque a igreja não promove nada por promover, ela promove com o objetivo de cumprir a sua missão, de alcançar a sua visão. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Quando você puder estar na comunidade, esteja. Mas quando você não estiver na comunidade, ou independente de estar ou não na comunidade, ame a Cristo, sirva a Cristo, leia a Bíblia, ore, evangelize, viva uma vida cristã, mesmo não estando aqui. Porque se você só lembra de Cristo na comunidade, quando está no culto, você é um crente domingueiro. Eu estou chamando de crente domingueiro para dar uma colher de chá e ainda te chamar de crente, por uma questão de ser agradável. Porque eu acho que nem crente tu é. Porque não é possível, irmãos, que nós, amando a Deus, tendo visão de para onde nós estamos indo, que é a glória de Deus, a gente resuma o servir a Deus em um domingo, 1h30 pela manhã. Não é possível, não é possível. Então, não só seja ativo na comunidade, porque você também pode ser muito ativo na comunidade e não ser cristão, a gente sabe disso. Não estou lhe cobrando ativismo na comunidade, embora servir a Deus, servir na comunidade, seja algo importante para o cumprimento da missão. Mas o que eu estou dizendo a você é: seja apaixonado e viva essa paixão. Seja família, proclame o Evangelho, gere discípulos, manifeste a glória de Cristo ao mundo em redor, mas faça isso diariamente para a glória de Deus. Essa é a missão dessa comunidade. É isso que nós queremos, irmãos. Pastor, isso é o que nós somos. A visão é uma definição, um conceito de futuro. É o que nós somos? É o que nós queremos ser. É o que nós queremos ser. É o que eu pretendo ser. Irmãos, a nossa comunidade, ela não existe como um ajuntamento temporário de pessoas.
que se tiver algum problema muda daqui para ali. Não, somos uma comunidade que queremos que dessa comunidade nasçam pessoas e comunidades sérias. Que dessa comunidade pessoas se apaixonem por Cristo e levem esses mesmos conceitos para o futuro. Que os nossos filhos e netos possam um dia, se for o caso, esquecer de quem fundou essa comunidade, mas possam se lembrar dos princípios que fundaram essa comunidade. Que nós cresçamos, não necessariamente numericamente, isso é algo que pertence a Deus, mas que nós cresçamos em alcançar o sucesso, de proclamar essa mesma ideia, de que pessoas, vidas e outras comunidades sejam impactadas pelos mesmos valores que nos impactaram. Os valores de servir a Cristo. Isso se resume para nós em levar o homem ao Evangelho, ou levar o Evangelho para todos os homens e o cristão à maturidade. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, que Deus nos ajude nisso, que Deus ajude que essa comunidade seja formada de pessoas que tenham este objetivo, que amem e que façam isso. Estamos olhando para o futuro. Em relação ao que começamos, já andamos bastante. Se olharmos para trás, irmãos, vamos perceber que já andamos bastante. Se olharmos para frente, nós vamos ver que ainda falta muito, que não chegamos nem na metade. Se olharmos para trás, caminhamos bastante. Se olharmos para frente, ainda nos falta muito, mas os nossos olhos estão postos no alvo para a glória de Deus. Se Deus te trouxe para cá, se Deus abriu teu coração para essa comunidade, se Deus te inseriu nessa comunidade, Ele certamente estabeleceu essa visão sobre a sua vida também.